alegria estar com você aqui para mais um desses nossos Sala de Visita. O tema de hoje é poluição e saúde. Como a poluição, nas suas variadas formas, particularmente a poluição atmosférica, interfere na sua, na minha, enfim, na saúde daqueles que vivem, principalmente aqui na cidade de São Paulo. Para falarmos sobre isso, trouxe hoje aqui dois convidados especiais, mas alguns dados de uma pesquisa recente, publicada pelo Laboratório de Poluição Atmosférica da Faculdade de Medicina da USP, me chamaram a atenção e eu quero compartilhar com você aqui antes de apresentar os meus convidados. A pesquisa aponta, por exemplo, que a poluição emitida pelos nossos carros mata indiretamente cerca de 20 pessoas por dia aqui na região metropolitana de São Paulo. Isso mesmo que você ouviu, 20 pessoas por dia. São, em média, 13 mil internações por ano por causa da poluição dos veículos, com custo total de, pasme, 334 milhões de reais gastos pelos serviços de saúde na capital. E para completar ainda, a gente tem uma frota de carros que não para, só cresce. Bom, para falar sobre isso, saídas, redução da emissão de gases poluentes, enfim, propostas, iniciativas, alternativas, tenho a alegria de ter aqui conosco o coordenador dessa pesquisa, o Dr. Paulo Saldiva, que é médico da Faculdade de Medicina da USP, patologista, coordenador da pesquisa que acabo de citar os dados. Está também conosco Oded Grajew, fundador do movimento Nossa São Paulo e que tem participado intensamente das discussões que falam sobre o cotidiano de vida da nossa cidade e principalmente sobre essa questão da poluição. Bem-vindos, uma alegria tê-los aqui. Professor Paulo, os dados de pesquisa por si só nos dão um alerta. E um alerta de que precisamos agir e agir rapidamente, principalmente na diminuição da emissão de gases poluentes aqui na nossa cidade. Queria que o senhor falasse um pouquinho do ar da nossa cidade, das condições do ar na nossa cidade, e a sensação que tenho pelos dados todos é de que a gente está muito além do nível tolerável de poluição atmosférica, do nível tolerável pela Organização Mundial de Saúde, certo? É verdade. Primeiro eu queria deixar uma mensagem otimista, apesar dessa tragédia de 20 pessoas por dia, é que a qualidade do ar em São Paulo, entre 95 até 2005, melhorou muito. Melhorou porque, como fruto do PROCONVE, do Programa de Controle de Emissões Veiculares. Até que nós chegamos no momento que tem-se que atacar outras fontes, no caso motocicletas, veículos diesel e também reduzir a emissão da frota como um todo. Uma outra coisa que aconteceu é que houve um distanciamento entre o que a gente considera, pela legislação atual, qualidade do ar aceitável e o que a ciência hoje diz do que ocorre com saúde humana. Ou seja, à medida que se vão refinando os estudos, se sabe mais sobre os efeitos da poluição e a gente começa então a descer esse patamar de segurança para a saúde. E a gente infelizmente não acompanhou isso. Um terceiro evento que aconteceu, que levou esse número, é que hoje, pela lentificação da frota, cada vez mais, embora a concentração não aumente muito, ela tenha se estacionado e voltado um pouquinho por causa para cima, estamos começando a perder caminho, é que cada vez mais estamos presos em congestionamentos, que é o pior cenário. É a pessoa que espera o ônibus, o indivíduo que está preso no condicionamento, ele está dentro de uma espécie de chaminé linear, onde os níveis de poluição são muito mais altos do que a 100 metros, por exemplo. Agora, o que acontece? A pessoa está ali na rua, está nessas chaminés lineares, como você está colocando. Agora, o que acontece? Quer dizer, o gás traz consigo partículas que são aspiradas pelo pulmão e que desencadeiam doenças, eu imagino. Agora, que tipo de doença? Quais são as mais frequentes? Nós temos duas dimensões de tempo. Uma é o que acontece naquele momento. Outra é o que é a consequência de você fumar um pouquinho essa poluição durante décadas. Que é mais ou menos a mesma diferença. O indivíduo que tem uma doença coronariana e começa a fumar um dia ou fuma mais, ele tem maior risco de infarto. Mas tem aquele indivíduo que fuma por décadas. Então, naquele momento, o indivíduo que está preso no condicionamento, o risco para ele de infarto agudo do miocárdio, que é uma doença, aumenta cerca de 2 vezes. Se ele não tem risco nenhum, 2 vezes nada, dá nada. Mas se ele já tiver um risco considerável, isso pode significar a diferença entre ele desenvolver um quadro isquêmico do coração. Então, a grosso modo, eu vou trabalhar só com efeito crônico,
que foi a base para esse tipo de dado. A poluição do ar, ele reproduz em pequena escala o que o cigarro faz em grande escala. Todos os malefícios do cigarro são superponíveis ao da poluição, só que felizmente numa concentração menor. Um fumante inala muito mais poluentes do que a poluição do ar. No entanto, o fumante pode decidir se fuma ou não a partir do seu arbítrio, enquanto nós não podemos escolher a cidade em que vivemos, porque nem sempre podemos mudar de cidade. E também o efeito é maior quanto menor for o nível socioeconômico das pessoas. A proteção quando você está num carro com ar-condicionado funcionando perfeitamente é uma, enquanto se você estiver num ponto de ônibus ou dentro de um ônibus de janela aberta, é outra. Então, infelizmente, ela penaliza mais pessoas com menor nível socioeconômico. Agora, isso tem só a ver com o grau de exposição, por exemplo, se a pessoa está parada no ponto de ônibus, se ela está mais exposta, se ela está fora do carro, ou se ela está dentro do carro com uma concentração, uma facilidade para concentração de gases, ou isso tem a ver só com o espaço geográfico em que a pessoa está, ou também tem a ver com a idade, por exemplo. Idosos e crianças, por exemplo, são mais suscetíveis. Isso tem conexão? Então, os dois extremos, idosos e crianças, os idosos, aqueles que têm doenças respiratórias crônicas, como asma, bronquite, enfisema e doenças cardiovasculares, as gestantes e seus bebês, assim como existe também esse efeito sobre as crianças em mães fumantes. Inclusive os bebês? Ah, sim, tem muitos estudos, inclusive feitos em São Paulo, mostrando duas coisas. Primeiro, bebês de mães mais expostas à poluição têm peso menor ao nascer. Eles têm menor alveolização. O alvéolo deles os alvéolos se desenvolvem menos. Eles têm mais risco de desenvolver autismo ou déficit de atenção. E paradoxalmente, nascem mais meninas do que meninos. É como se o gameta masculino, que é mais frágil, não passasse no controle de qualidade, então ele é retirado da linha de montagem. Então o homem ejacula mais X, então tem mais chance de nascer meninas. Esses estudos são já ninguém discute que poluição é um risco para a doença fetal. Agora, Red, uma outra pergunta. Você esteve envolvido recentemente numa grande discussão que aconteceu aqui na Assembleia Legislativa, muita gente debatendo, discutindo, falando exatamente sobre essa questão, sobre a grande preocupação com a emissão de gases poluentes, né, e fazendo uma ligação com a possibilidade da produção de um diesel com menos enxofre, o que, segundo estudos, poderia poupar até 11 mil vidas por ano. Agora, isso parece que anda a passos muito lentos no Brasil, apesar de algumas iniciativas. Fala um pouco disso, o que é que está acontecendo, o que está dificultando tanto o avanço no sentido de termos, entre aspas, aí um diesel mais limpo?